gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 3 dias aí da minha rotina como universitária de psicologia. E a maior parte do tempo desse vídeo vai ser narrado porque eu tava na correria terrível. Essa é a minha penúltima semana de aula, então eu tinha muitos trabalhos, muitas coisas pra entregar. E aí quando eu tô assim, eu acho mais interessante só gravar as cenas e depois narrar, explicar pra vocês o que eu tava fazendo, porque eu acho que além do vídeo ficar mais interessante, fica mais dinâmico. Fora que essa semana eu não tava muito bem emocionalmente falando, porque eu tava muito estressada, com muita ansiedade, tava de TPM, tava ansiosa e nervosa pra uma prova que eu ia fazer também no dia seguinte. E esse dia aí era uma terça-feira, eu só tinha uma aula, que era de pitch, e a professora ia passar um filme pra gente assistir, Divertidamente 1. E depois que assistíssemos, a gente tinha que montar um relatório e enviar pra ela. Essa, inclusive, é a minha última atividade do semestre. Só que eu já assisti Divertidamente várias vezes. E no dia seguinte, como eu comentei, eu tinha uma prova, que era sobre análise do comportamento. Então eu achei melhor, mais estratégico, ficar em casa estudando pra prova do que ir assistir um filme. Até porque eu acho que eu ia estar lá sentada, meu corpo físico ia estar ali, mas a minha mente, eu ia estar pensando nessa prova. Então eu resolvi ficar em casa mesmo. E aí, nesse momento, eu tô anotando as coisas, as aulas que eu queria rever, os conteúdos que eu tava sentindo mais dificuldade de compreender para eu dar prioridade nos meus estudos. Sempre quando eu tenho muita coisa para estudar, muitas atividades para fazer, as pendências, eu listo em um bloco de notas, uma folha de papel comum, tudo que eu tenho para fazer por ordem de prioridade. Isso me ajuda muito, principalmente quando eu não tô bem, tô estressada, cansada, sem vontade de estudar, porque à medida que eu vou finalizando, eu vou fazendo um checkzinho, isso me motiva muito e evita a procrastinação, porque quando você tá com muitas coisas na cabeça, você tá cansado, você começa uma coisa, para e vai pra outra sem ter terminado, sabe? Então eu acho que ajuda bastante. E aí nesse dia foi isso que eu resolvi fazer. Na verdade, eu decidi rever todas as aulas e todos os conceitos, conteúdos que a gente deu ao longo do semestre para que eu me sentisse mais segura para fazer essa prova. Só que tem assuntos que eu preciso só ler e aí eu vou lembrar, mas tem outros que eu realmente preciso estudar mais. E aí por isso eu resolvi listar por ordem de prioridade. Essa primeira aula foi bem introdutória. Como eu mostrei aí pra vocês, o assunto era sobre behaviorismo radical, metodológico, pragmatismo. Então, assim, o assunto era bem tranquilo. Mas cada aula dessa tinha cerca de 1 hora e 30 de duração. Então, eu coloco na velocidade 2 para poder adiantar. E aí, assim que eu terminei essa, eu nem fiz pausa, porque eu já tinha feito o meu café e um lanche. E aí, fui direto pra segunda aula, como vocês estão vendo aí. Essa segunda aula, se eu não me engano, foi 50 minutos, bem rapidinha. Explicou mais a diferença entre um rótulo, uma descrição e uma inferência, né, em análise do comportamento. E logo em seguida eu fui para a terceira aula, também não fiz pausa, eu estava determinada a rever todas as aulas, e sendo que eu tinha 11 aulas gravadas, gente, tudo de 1 hora e 30 para assistir. Então, eu tinha que adiantar mesmo.
viram aí, a terceira aula foi sobre delineamento de pesquisa, variáveis dependentes e independentes, enfim, essas coisas. Assim que eu terminei, eu fui direto fazer o meu almoço e aí eu fiz um suco de laranja com melão. Logo em seguida eu fiz essa saladinha aí que eu tô mostrando pra vocês e o feijão e o arroz já estavam prontos, o que me ajudou bastante. Eu só precisei fazer uma salada, fiz um purê também de batata e esse suco aí que eu mostrei pra vocês. Assim que eu terminei de almoçar, eu nem me ousei deitar nem por 10 minutos, porque eu sabia que eu ia ficar com preguiça, então eu fui direto estudar, e aí fui para a quarta aula gravada, que como vocês viram, né, no início aí que eu mostrei a professora falando, era sobre o modelo de seleção por consequências, então eu vi aí um pouquinho sobre reforço positivo, reforço negativo, punição positiva e negativa, essas coisas. Nessa aula eu estava montando o meu resumo em uma folha de papel ofício, só que eu percebi que ia ficar muito cansativo para mim depois montar o resumo novamente no iPad. Então eu coloquei ele para carregar e dei uma pausa, fui fazer um cappuccino e enquanto isso o iPad estava carregando para depois, quando eu voltasse a estudar, eu já consegui montar os meus resumos no GoodNotes, né, que é o aplicativo que eu utilizo para poder deixar salvo, né, os resumos, os conteúdos que eu estou estudando. Bom dia, gente, e o dia que finalmente eu vou me livrar dessa prova. Eu tô já nesse nível, eu só quero me livrar. Ontem eu fiquei desde 9 horas até 23 horas estudando para essa prova. Claro, eu fiz intervalos entre as aulas, assisti todas as aulas gravadas que estavam lá na plataforma e depois eu montei resumos, né? Selecionei os conceitos que eu acho que tem mais probabilidade de cair. Eu tô ansiosa e preocupada porque eu acho que realmente tem chances de eu perder na matéria. Aconteceram coisas nessas 2 semanas que teve as 2 últimas avaliações dela e eu senti que eu não fui muito bem. Eu não fui muito bem. Então, eu acho que realmente corre o risco de eu perder. Se não acontecer, eu tenho que tirar no mínimo 5 nessa prova. E ela vale 7. Então, enfim, tá me batendo um leve desespero, mas eu tô me desesperando com calma. Tô tentando fazer a minha parte e deixando o resto na mão dela e de Deus. Naquele momento, né? Tem a ver com o caso de coisa que está interseccionado, quer dizer,
Cheguei agora há pouco da universidade, só fiz tomar banho e lavar o meu cabelo. E sobre a prova, não tava difícil, só que eu fiquei muito nervosa. Eu acho que eu coloquei um peso em cima dessa avaliação, de tipo, a prova é que vai definir se eu vou precisar repetir a matéria ou não. E com isso eu fiquei extremamente nervosa, em diversos momentos eu tava tremendo. Aí eu li assim a questão, voltava pra ler porque eu não tava conseguindo assimilar o conteúdo. Pra piorar a situação, o pessoal da sala toda hora ficava perguntando quanto tempo faltava, isso acabou me deixando mais nervosa ainda. Na hora de passar as respostas pro gabarito, eu errei 2 questões. Acho que era a resposta 4, eu coloquei na pergunta 5, e a resposta da 5 eu coloquei na pergunta 6. Enfim, mas percebi, graças a Deus. Aí eu falei com a professora, ela conseguiu me dar uma outra prova. E aí nisso eu também acabei perdendo um pouquinho de tempo. Enfim, eu vou ficar com 7, mas eu também não acho que eu vou perder na matéria. Eu acredito que eu devo ficar com 5 pontos aí. Agora é respirar fundo, eu só vou receber o resultado segunda-feira. Então eu vou saber aí o que é que me espera. Agora eu tô aqui com a minha xícara de café. Queria muito deitar nessa cama e dormir a tarde toda, porque eu tô exausta. Mas eu preciso fazer um ensaio de psicologia da família, que eu tenho até meia-noite pra entregar. Agora são 7h30 e a minha situação é essa daqui que eu mostrei pra vocês. Eu separei todos os textos que eu tenho aqui da matéria para poder ver quais conceitos eu posso usar. E a matéria é Psicologia da Família, então a gente tem que relacionar o que os autores falaram com as vivências que a gente tem com a nossa própria família. E aí eu tô fazendo isso desde 2 horas da tarde. Selecionei vários conceitos aqui e aí agora eu só preciso organizar as ideias para dar uma coesão melhor pro texto, porque eu senti que ficou ideias soltas, conceitos soltos, mas eu preciso amarrar. E aí, gente, quando eu mostrar pra vocês eu comendo miojo, pode ter certeza que a situação tá crítica, porque eu nem gosto de miojo, só que é tão rápido de fazer, e desde 3 horas eu só fiz tomar café, não consegui parar pra cozinhar nada, e aí eu coloquei lá, depois de 3 minutos, tá aqui pronto. Não é saudável, mas vai me salvar, porque eu não sei que horas eu vou conseguir terminar de organizar essas ideias aqui. O limite de palavras para esse ensaio é 2.000 e eu tô com 4.080 palavras, então eu vou precisar resumir bastante. Aqui já era no dia seguinte, na noite anterior eu fui dormir muito tarde, então eu deixei pra gravar agora pela manhã esse momento aí de eu passando um checkzinho nas coisas que eu tinha feito. Então eu fiz análise do filme, fiz o ensaio sobre a minha família e também a prova. E mesmo sem gostar muito da escrita, porque teve alguns momentos que eu nem tava mais assimilando o conteúdo, eu tive que enviar assim mesmo porque o prazo era até ontem. Agora eu tô indo pra aula de neurociências, o assunto de hoje é esquizofrenia. A aula acaba 10h40 e aí eu volto pra casa. Ontem eu consegui enviar os 2 trabalhos, quase meia-noite, mas tô livre, tirei um peso das minhas costas. Ele é muito responsável por isso. E aí, fazendo uma relação com o filme, o personagem principal, Nath, ele tem... A
Assim que eu cheguei em casa, eu fui limpar essa bagunça, porque a minha casa tava inabitável, porque esses 3 dias eu não fiz nada. Também eu fui fazer uma comida gostosa, a minha comida preferida, que é macarrão com camarão, como eu tô mostrando aí pra vocês. E logo em seguida, eu fui tomar um banho pra poder descansar e ficar bem, né, o restante do dia, já que esses 3 dias foram puro estresse. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se sim, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Um beijo e até o próximo.